foi a sua experiência? Porque você trouxe o espiritismo e eu trouxe esse relato de um amigo que Sim. pediu, sabia da entrevista, ele falou, comenta sobre isso. Eu falei, legal. Mas você teve essa experiência de realmente fazer esse contato através da espiritualidade? Não, o que aconteceu, não eu, mas eu conheci pessoas que fizeram, e eu acredito nessas pessoas, porque assim, eram pessoas que não tinham nada a ver com ufologia, por mais do assunto ser interligado ali, no máximo, em centro espírita, eles comentam que é possível existir tal, mas a doutrina não é voltada diretamente para os extraterrestres. Aí uma vez, que foi uma senhora muito séria, não tinha nada a ver com ufologia, inclusive um amigo meu, que não tem nada a ver, ele comentou, tem um amigo meu que estuda essas coisas de ufologia e tal, e aí o marido dela falou, olha, é verdade, aconteceu um fato com a minha esposa, tem uns meses, e ela tá muito mal, assim, que ela foi bom, mas ela não consegue explicação para o que aconteceu. E parece que tem a ver com essa coisa ufológica. Daí, para resumir, eu encontrei com ela, ela era uma médium que ela recebia, ela dava passe nesse centro há mais de 12 anos e fazia ali o trabalho normal. Só que chegou num determinado, depois de anos, ela falou que ela recebeu uma... É como se fosse... Ela falou que a energia é muito diferente de quando ela recebe desencarnado, vamos dizer, que vai para fazer o passe Espírito auxiliar. humano Humano. desencarnado. Perfeito. E daí ela falou que ela, como se fosse abrir, não é como se ela estivesse aqui agora, só que abrisse uma visão para ela. E ela viu esse ser. Era um ser que ela fala até que era um ser humano, muito bonito. Humanoide. Humanoide, perfeito, com os olhos azuis, aquele cara bem bonitão, Pleiadiano. assim. Tipo pleiadiano, com as vestes antigas, como se fosse do Antigo Egito. E ela não entendendo aquilo, porque ela falou que ela sentiu que era diferente pela energia. Ela falou que a energia era muito diferente. E aí ela falou que ela sentiu uma leveza, um amor, uma coisa tão gostosa, que daí ela meio que deu uma apagada e teria sido levada. E ela lembra de flashes de um local que ele teria levado ela. E passou um monte de informações, de princípios, né? Até espirituais ali, de como ela proceder, que ela já fazia um trabalho muito especial e que na verdade agora esses seres, eles estavam entrando em alguns centros espíritos, trabalhando como se fossem normal, guias, só que eles interferindo em certas curas, em algumas coisas, eles trabalhando em centro espírito. Isso também quem já falava antes, que eu me lembro que já disse que tinha uma manifestação, é uma médica aqui de São Paulo muito conhecida, a doutora Mônica de Medeiros, que ela tem aqui, né, tem a Casa do Consolador, do qual eu me lembro também que tinha muito dessas manifestações na época. Em questão espiritual, o que eu vi, que eu cheguei a ver que é coisa, uma das coisas assim que não tem nada a ver com ufologia, mas que eu vi que eu fiquei impressionado foi materialização. Que você vê a coisa se materializar. Você presenciou? Eu presenciei, foi uma coisa assim, nada a ver com o centro espírita, foi um negócio que aconteceu, coisa na família, assim, e eu sempre fui muito cético, ainda mais para isso, eu cheguei lá, o que acontece? Vou resumir bem, a gente tinha um comércio lá, restaurante e tal, aí essas coisas de inveja fizeram um trabalho. Depois que a gente foi descobrir o que aconteceu, eu lembro que a moça ligou do restaurante e falou o seguinte, era um sábado de manhã, eu não sei mais o que eu faço, eu já lavei o salão aqui e o salão tá brotando coró. Sabe corozinho? Aqueles corozinhos? Aquele bichinho danado, o bichinho. Sei. Daí eu falei, como assim brotando coró do azulejo, né? Tá brotando, eu mato, mas quanto mais eu mato, mais aparece. E ela vai aparecendo do nada. Daí eu lembro que eu peguei o carro, fui rapidinho pra lá. Aí eu literalmente eu deitei no chão pra ficar olhando. E era impressionante, porque quase no solo mesmo, é como se materializasse, ele é como se fosse, sabe, quando pipoca... Quando vai tomando uma dimensão maior, ele vai surgindo, a célula vai multiplicando. Isso, sabe quando a pipoca explode? E torna pipoca? É tipo aquelas explosãozinhas, só que não fazia barulho nenhum, assim, fazia assim, que ia caindo no azulejo, isso aí ia matando, ia cada vez. Aí, por isso que eu digo que todas as religiões, elas são muito importantes, a fé da pessoa, eu falo que move mesmo tudo, porque eu me lembro que na época...
era um dia de maior movimento, né? Ia bastante gente. Aí lembro que a mãe sempre foi muito, né, católica, espiritualista. E ela ligou para um pessoal que era de uma igreja evangélica, que era da congregação. E eu me lembro que eles foram para lá e sentaram nas mesas assim do salão e começaram a orar, só que Orar e consagrar o lugar, isso, tá? só que quietinho, né? Em silêncio. E aí nisso foi diminuindo, daí a gente abriu a porta e aí começou lá e eles começaram a orar. Daí com eles lá foram passando as horas assim, aí foi diminuiu tudo. No final eu lembro que lá para umas 15h30 aí fechamos tudo. Aí depois eles vieram com aquele dom que eles têm, que eu acho que é um dom, na verdade, é uma coisa que toda religião tem, e por isso que eu falo que eu acho que é tudo a mesma coisa, só que as pessoas enxergam dessas maneiras diferentes. Né? Ela começou a falar a língua dos anjos, né, do qual eles falam lá, Sim. e pregar praticamente o que pregariam num santo espírita, que era, olha, foi feito um trabalho que, infelizmente, de inveja, para vocês não abrirem hoje o restaurante, por causa do dia, foi uma magia, assim, 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 assado. E aí, isso é só um resuminho para contar o que eu vi de materialização. Daí eu vi outras coisas nesse mundo paranormal louco que a gente vive, né? De ir para lá e para cá, gostar dessas histórias. Outras coisas que me fizeram ter a certeza que esse mundo realmente ele existe. O mundo né? espiritual é energia pura, né? Existe. É muito. E eu concordo com você, é tudo a mesma, falam quase a mesma coisa, só que em grupos divididos. Em grupos divididos. E aí tem um médico aqui de São Paulo também, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que ele é um neurocirurgião também, ele é psiquiatra, né? Ele é psiquiatra. E ele fez um trabalho muito bonito da glândula pineal. Ele mapeou as pessoas, por exemplo, os pacientes que chegavam para ele com laudo de esquizofrenia, que vinham espíritos, escutavam outras coisas. Às vezes as pessoas já estavam tomando medicamentos tipo que não precisava estar tomando, controlados. E na época faziam intervenções brutais, né? Era o choque, enfim, e por aí vai. Não, e faziam muito disso. Daí ele falou que ele começou, o que ele fez? Ele pegou esses pacientes, alguns deles, e começaram a mapear a glândula pineal, e ele descobriu que essas pessoas que tinham mais percebia essas outras realidades, elas... dentro da glândula pineal se formava uns cristalzinhos chamados cristais de apatita. E esses cristais eles são elétrons que se formam dentro da glândula pineal, e diz que no momento que eles se tocavam, é como se eles fizessem um shake, como se desse uma chacoalhada no nervo óptico, ou para quem tem sensibilidade com enxergar, e vai ele enxergar. conseguia rasgar a dimensão ali. Isso, os 5 sentidos. Então você percebia além dos 5 sentidos. Então ele colocou uma explicação meio científica, para resumir bem, que esses cristais de apatita, na verdade, esses elétrons, que faziam com que as pessoas, na verdade, acessassem além dos 5 sentidos. Então cara, é fantástico. Caminhando para a finalização, um assunto que eu gosto só de falar é que nós vivemos na 4ª dimensão, é isso? Terceira ou 4ª? A gente vive aqui na terceira. Na terceira. Isso. Então, para quem acredita em toda essa questão ufológica, extraterrestre, o que dizem é que nós somos seres que estamos ali evoluindo. Abaixo de nós estão reptilianos, se eu não me engano, né? Greys eu não tenho certeza, que são geralmente os pequenininhos zoiudos que fazem as experiências, que tem essa obsessão de pegar o sangue e o gado, como eu falei aqui, o clássico da vaquinha sendo abduzida. E esses seres que nós realmente fazemos um contato em centros são os seres mais evoluídos, da 5ª dimensão, e por aí vai, que tentam nos ajudar. Não é isso? Perfeito, é isso que eles falam. Inclusive, eu cheguei a participar de grupos, assim, de coisas que eu vi. Não gosto de ficar comentando muito público, mas coisas que eu vi que hoje eu acredito muito, assim, em certas coisas, até de cura. Por exemplo, teve uma roda lá de um pessoal que trabalha com cura, que eles chamam do reiki, só que é através dos arcturianos. Sim. Que seriam esses seres mais evoluídos, né? E que também esses seres, eles trabalham em esse grupo que eu vou lá, que eu vi coisas, assim, fantásticas que eles fazem lá, que é um grupo seleto, assim, de
né? Eles não gostam de falar, trabalham com a mesma cultura dos monges tibetanos. Tá. Porque eles falam que também tem os monges que ficam lá não encarnados, aqui é como se eles estivessem lá, por exemplo, no Tibete, eles estão fazendo ali... Mas tem uma projeção astral pra cá. E vem ajudar, e diz que os arcturianos junto, ajudando ali na roda, eu vi casas assim de cura. De cirurgias que fazem, eu já vi Cirurgias isso. espirituais, Cirurgias espirituais, isso é muito legal. É. Mas vai ficar para assunto para um De próximo episódio,